A paz do Senhor Jesus em Cristo Jesus. Vim nessa manhã deixar uma palavra com vocês. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aonde diz, o título da mensagem diz a armadura de Deus. O que é uma armadura? É uma proteção. Quando nós se vestimos com essa armadura de Deus, que é a presença de Deus, o inimigo não pode nos tocar, seja através de doenças, seja através de enfermidades, seja através de momentos passageiros, como agora o carnaval. Então Deus, quando nós buscamos a presença dEle, Ele nos guarda, Ele nos protege. E aqui fala da armadura de Deus. E aqui no versículo 10 diz assim, quanto ao mais, presta atenção, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Deus, Ele fala para a gente todos os dias, para nós o que? Se fortalecer nele, se fortalecer na presença dEle, se revestir com a armadura dEle, que é a presença dEle, que quando nós estamos com Cristo Jesus, Ele fica em nossas vidas como uma blindagem, como uma proteção, onde o inimigo não pode nem chegar perto para nos fazer mal. Embora o diabo todos os dias ele quer aproximar da gente e nos fazer mal. Até então o inimigo ele só chega perto da gente quando nós damos brecha, quando nós por segundos saímos da presença de Deus, aonde o inimigo ele entra. Então Deus ele fala para nós do que? Se fortalecer nele, com a presença dele, porque se nós fortalecer com ele, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger da doença, da bala perdida, do furto, do roubo, de tudo aquilo que não presta, que esse mundo ele tem para oferecer. Deus ele nos guarda. Olha o que diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. O que é revesti-vos? É vestir, é calçar a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo, ele todos os dias ele investe cilada em nossas vidas, mas quando nós estamos o quê? Fortalecidos na presença de Deus, nós resistimos às estratégias, às armadilhas do diabo, porque até então a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui a gravação ela está sendo meio com a mão mesmo, porque o aparelho eu deixei em casa, mas a palavra de Deus ela está sendo ministrada, e quem estiver ouvindo pode ter certeza que Deus ele vai alcançar cada um de vocês. Então Deus ele quer que nós venhamos fortalecer nele, se vestir com a armadura dele, para nós resistir contra as ciladas do diabo. E aqui diz no versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui Deus ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos tenebrosos, os espíritos malignos das trevas. E aqui ele fala que tomai toda a armadura, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é esse dia mau? Momentos difíceis todos nós temos. Esse momento difícil que nós temos em nossas vidas, esse dia é um dia mau.
Mas Deus ele quer que nós venhamos passar esse dia mal como? Fortalecidos nele, preparados, sabe? Pronto para a luta, pronto para a guerra. Jesus, quando ele estava no deserto, 40 dias e 40 noites, o diabo ele veio tentar o Senhor. Mas o Senhor estava o quê? Preparado, estava o quê? Fortalecido na palavra de Deus, estava blindado, onde o inimigo não conseguiu enganar ou tocar ou atingir o Senhor Jesus. E ali o que aconteceu? O diabo o quê? Fugiu. Então é isso que Deus ele quer da nossa vida nos dias de hoje, que nós venhamos estar preparados, nós venhamos estar o quê? Fortalecidos nele, para quando o inimigo vir tentar, ele fugir da gente. E aqui diz, no versículo 14, estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, igreja, a palavra de Deus é o primeiro passo para nós se fortalecer em Deus, para nós do que? Resistir. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, a gente vai saber resistir, a gente vai saber manifestar a fé, a gente vai aprender, vai saber a importância de uma oração, a importância de uma intercessão. A gente vai entender o significado da felicidade. Mas eu estou passando um momento tão difícil. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas o que Deus quer que nos momentos difíceis a gente venha estar preparado, para que nos momentos difíceis a gente venha a buscar a presença dEle, a gente venha a interceder por Ele. Então Deus ele quer isso da gente nos dias de hoje. Deus ele quer que nós venhamos estar fortalecidos nele, na palavra dele, preparados para a luta, preparados para a guerra, e para nós vencermos, porque Deus ele fez a gente para vencer, a gente para conquistar todas as coisas. Então, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta daquilo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Talvez a sua fome não seja de alimentos físicos, mas da palavra de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas sentem um vazio, mas tem tudo, mas está faltando uma coisa, está faltando algo para completar aquele vazio. Isso é a presença de Deus, isso é a palavra dele. A pessoa pode ter tudo, mas sempre vai ter um vazio. Por isso Deus ele não quer que nós venhamos estar vazio, mas Deus ele quer que nós venhamos estar o quê? Completo, preparados para vencer. Amém? Então essa palavra que Deus ele deixou nessa manhã, e que essa palavra venha visitar cada um que está ouvindo aqui, tá bom? Que Deus venha estar abençoando vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.